Cristo anunciou, Kardec codificou, à luz de um novo tempo, a doutrina se firmou. O movimento cresceu, a verdade se estendeu. O tempo há de passar, Cristo há de Nossas cordiais saudações. Mais uma vez nos encontramos aqui para esse estudo, para dar prosseguimento ao estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós vamos prosseguindo. Hoje vai ser o nosso 10º encontro e vamos falar hoje daquela última parte do contexto histórico. Nós dividimos isso em 4 partes e nós vamos hoje fazer a última parte desse contexto histórico, dessa evolução que houve no século XIX na Europa, para que nós possamos então, a partir do próximo programa, a gente já começar a falar de Espiritismo, né? Nesses nossos 10 encontros, contando com o de hoje, a gente tratou de alguns assuntos como introdução, já que o nosso objetivo aqui nesse estudo é que a gente fale da doutrina espírita, os fundamentos dela. Então, nós, nesses outros trabalhos, já estamos no segundo módulo. No módulo 1, a gente falou várias coisas de Jesus, para que fique claro da doutrina espírita, do que é o cristianismo, do que nós somos. Ou seja, a gente procurou deixar de uma forma onde quem não conhece nada do espiritismo, ou quem pensa que conhece o espiritismo, possa, através desse estudo, fazer a sua análise e pesquisar mais profundamente, que é claro, nós não estamos aqui com os donos da verdade. Então vamos prosseguir no nosso trabalho. Bom, então vamos lá, né? Como nós dissemos, nós estamos trabalhando esse nosso estudo sistematizado da doutrina espírita através desse programa da Federação Espírita Brasileira, que eles se chama, né? O programa, nós estamos no programa fundamental no tomo 1, tem vários outros, mas é um prosseguimento mais avançado e é uma edição revisada. E nós estamos, como disse também, já no nosso 4º encontro, falando sobre o contexto histórico desse século XIX na Europa. E hoje é o nosso 10º encontro dessa nossa jornada. Estamos agora no módulo 2. Vamos então dar prosseguimento a esse nosso estudo, né? Nós já estudamos então a Declaração de Independência, a Revolução Francesa, falando de Napoleão, a Revolução Industrial, da manifestação artística e cultural, foi o nosso último encontro. E hoje nós vamos falar dessas manifestações filosóficas, políticas, religiosas, sociais e científicas, até então nós chegarmos no Espiritismo, que é o nosso objetivo aqui. Bem, falando dessas manifestações filosóficas, políticas, religiosas, sociais e científicas, que a gente vai ver que foi de grande importância. Nós não podemos relegar isso quando a gente quer fazer um grande estudo, quando a gente quer realmente entender determinadas coisas, temos que entender também os princípios. Porque no campo da filosofia, não escapou, não fugiu essas coisas, essas renovações que foram importantes para o surgimento do espiritismo. E a gente vai observando isso, que as coisas têm um encaminhamento, né? Aliando-se às ciências físicas, essa ciência, então, tudo isso acontecendo, a ciência física não tolerar, é um- porque por não tolerar da alma, não, em termos de acreditar que ciência e religião não se misturam, a gente vai percebendo, vai entendendo, a gente vai analisando através desse nosso estudo, dessas confissões cristãs, das coisas, das pessoas atormentadas e divididas entre o que pode, o que não pode, o que é de Deus não se discute. E aí
essas pessoas viviam nos seus templos, sabe, um combate de morte, porque ou você crê ou você não crê, ou você é desse lado ou você não é desse lado. Isso é muito complicado. Então, assim, nós não estamos querendo aqui botar em discussão fraternidade de Jesus, das religiões. Nós não estamos aqui analisando o porquê dessas pessoas. A questão é que ele se entregava a todos os excessos, a todas as formas, pelas crenças que as pessoas tinham, talvez por interesses próprios, interesses não por crerem que Deus era daquela maneira. E a gente vai ver que a filosofia, de uma forma geral, nesse período, ela dá uma segurada. E aí ela entra numa fase de negativismo, ela entra numa fase onde começa a entrar em contra. é, Ela começa a combater, digamos assim, as coisas da ciência. Na realidade, não é para acontecer isso, porque a filosofia ela levanta as questões para a ciência ela trabalhar. Só que, como a ciência ela é lógica, ela começou a contestar coisas, e aí o materialismo começa a crescer. E o materialismo é uma das coisas que nós, da doutrina espírita, combatemos muito, o materialismo. Não é nem o paganismo, nem a pessoa que não acredita em Deus, não, mas o materialismo. E a gente vai ver a figura de Schopenhauer, que essa imagem dele é uma demonstração assim eloquente do seu pessimismo, porque é um filósofo da época, né, e questionando como isso. Mas em contrapartida, nós temos Augusto Comte, que é positivista, porque a gente vê que as coisas estão sempre contrabalançadas, ou seja, Deus ele tem essa forma de lidar com as coisas, né? Tem aqueles momentos ruins e tem os momentos bons. E aí vem esse positivista da época que ele coloca de uma forma positiva. Ele coloca, mantendo aí nessa ultrapassagem desse estado teológico, né, é, e mostrando que existe um algo mais. Ele é caracterizado assim por esse sucesso desses conhecimentos positivos, né, de que as coisas podem evoluir, mas ele funda isso também numa coisa da ciência, ele funda isso também numa razão da ciência. E essas ideias de Augusto Comte, elas conduzem, às vezes, a esses exageros científicos, né, da pessoa ser, tudo vem da ciência. E aí a fé na ciência, ela se torna a realidade. Então, só é verdadeiro o que é científico, o que é comprovado. E a gente vai ver mais tarde que a doutrina espírita, quem não conhece, não vai ver dessa maneira, é claro, mas a gente vai ver que ela tem uma base científica. Por isso que a gente viu lá atrás, a gente viu lá deixa eu ver, nós vimos lá no programa 6 quando a gente fala do tríplice aspecto, que a doutrina espírita ela se baseia na religião, se baseia na filosofia, mas ela se baseia na ciência. Então, filosofia é importante, ciência é muito importante, é a religião para nós espíritas. Bom, aí a gente vai ver mais contraste, né? Quando a gente fala em José Ernesto Renan, ele foi, nessa época, um escritor, um filósofo, foi um teólogo, né? E aí, ele, dentro dessa história na França, dentro dessa história que a gente vai colocar, ele é tão, assim, consciente daquilo que ele fala com relação à ciência, que ele diz que o futuro, ele diz que o futuro da ciência, então o futuro da ciência, né, ele tem esse livro onde ele coloca que ele realmente acredita que tudo está na ciência. E aí a gente vai ver outros problemas. Ele coloca que a ciência vai resolver todos os problemas, vai elucidar.
todos os mistérios do mundo e vai tornar inútil a religião e a metafísica. Bom, ele vem muito bem quando ele diz que vai resolver todos, não todos, muitos dos problemas, mas quando ele diz que vai se tornar inútil a religião, essa parte divina, aí ele já peca um pouquinho por aí. Realmente resolver todos os problemas no momento que ela estiver aliada a essa espiritualidade, a essa espiritualização. E a gente volta para conter, né, nesse pensamento positivista, que foi uma época positivista, onde ele diz que o amor, por princípio, amor, olha só, já ele começa a falar do amor, a ordem por base e o progresso por fim. E baseado nesta frase de Augusto Comte, nós temos em nossa bandeira, em nosso símbolo nacional, ordem e progresso, que a gente encontra lá na bandeira, baseada nesta frase positivista de Augusto Comte. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então, é uma coisa que a gente entende espiritualmente que é uma realidade. O progresso ele vem a partir da ordem, a partir das normas e a partir deste amor. O amor, esse amor que o Cristo fala para a gente, por isso que está dentro desse nosso contexto. E quando a gente fala em ordem, em regulamento, em normas, isso é uma coisa que vai sendo incutida na gente, vai chegar um momento que todas essas normas, essa conscientização está dentro do nosso coração, está dentro das nossas mentes, não vão precisar de normas escritas, porque ela já vai estar escrita dentro da nossa consciência, e a gente vai fazer as coisas porque são corretas fazer, não porque a gente vai esperar que alguém me cobre, não porque a gente vai ficar com medo de que alguém vai me punir, mas vamos fazer por fazer, porque a gente ama isso. Continuando o nosso estudo, quando a gente vai falar de movimentos, né, existiam naquela época movimentos que procuravam formas de governo mais liberais, onde as pessoas tivessem mais à vontade, né, sabe, com mais participação do Estado, porque era muito assim. Então, na realidade, o que se procuraria é um pensamento não com mais participação, mas ao contrário. Esses movimentos procuravam assim, que o Estado assim, interferisse menos na tua vida, que o Estado procurasse a ter menos participação ou nenhuma participação na, na, na tua vida. Então começaram a acontecer algumas revoluções, né? E surgem também conceitos. Aí surgem conceitos como anarquismo, coletivismo, marxismo, comunismo, socialismo, tudo nessa tentativa de que o Estado, de uma forma geral, não ter essa participação direta na tua vida. Hoje eu não sei como é que a gente pode raciocinar isso, né? Se a gente pode ver que isso é uma realidade. Eu penso que, eu particularmente, acho que é impossível ainda a gente não ter o Estado como participando da nossa vida. A gente vê tanta evolução, a gente vê tantas coisas que tem, como é que o Estado não vai participar, como é que você vai ter uma energia elétrica que vem da não sei aonde, serve para todos, uma água encanada, um sistema de esgoto, alimentação que você alimenta aqui, que foi produzida no outro lado do mundo. Ou seja, a gente vê que as coisas são interligadas. Então, é uma coisa que não é para a gente discutir nesse momento, né? A gente vai ver também o que seria esse anarquismo, né? O que seria, então, vamos tentar definir um pouquinho cada uma dessas ideias. Representa um conjunto de doutrinas que preconizam a organização da sociedade sem nenhuma forma de autoridade imposta. Então, uma das propostas, né? Ou seja, não tem autoridade. Mas como é que se tem alguma coisa sem autoridade imposta? Como é que uma família sem autoridade? A gente já começa a observar por aí de uma forma lógica que as coisas não são bem por aí. O que é esse coletivismo? Ele defende a utilização de meios violentos nos processos de transformação da sociedade e propõe a revolução universal sustentada pelos camponeses. Sustentada pelos camponeses. Então, como é que é isso? Como é que é essa defesa, né, de eu em busca
através da violência. Cadê aquele amor? Cadê esse amor ao próximo? A gente vê certos conceitos meio complicados. E vamos ver então os outros conceitos que se colocam, são o marxismo, por exemplo, que coloca a abolição de todas as formas de governo em favor de uma sociedade regulada pela cooperação mútua dos indivíduos. Mas como é que os indivíduos vão ter uma cooperação mútua se não tiver alguém que lidere isso? Então, como é que vai se tirar? Pode tirar o grande governo, mas a gente percebe que isso é uma coisa meio difícil da gente entender essas ideias de Karl Marx, né? Essa ideia do marxismo. E a gente vê que isso hoje não dá certo, porque os países que fizeram isso, tem lá alguém que está comandando tudo e que está vivenciando todas essas coisas. O comunismo é outra forma também, onde diz que sociedade sem divisão de classes, sem a presença de um Estado coercitivo. Eu não sei se quando ele fala sem a presença de Estado coercitivo, é assim, que pode ter um Estado que não seja coercitivo, mas como é que se determina isso? Nosso pensamento, nossas ideias é complicado. Você junta um grupo de três, quatro pessoas, você vai ver que, com determinados assuntos, são pensamentos diferentes, são formas de ver diferentes. Imagine juntar 100, 1000, 1 milhão, 1 bilhão de pessoas com a mesma ideia. É meio complicado no mundo de hoje. E o socialismo, né, que se caracteriza pela ditadura do proletariado para garantir a transição para a instauração do comunismo. Então a gente vê que são pensamentos, né? O socialismo, então, é essa busca da ascensão do comunismo, e a gente vai ver que essa mudança ela não traz para a gente algo bom que a gente, quando a gente observa hoje, embora que eu estou falando aqui que não traz algo bom, mas é claro que possa ter pessoas que estejam nos assistindo que acham que o comunismo, que o socialismo, da forma que ela é, não da forma que ela é pregada, que ela é pregada de uma forma onde o que tem menos fica bem. Mas estou falando da forma que a gente vê os países que utilizam essa prática do socialismo e do comunismo, quando a gente entra lá dentro, quando a gente realmente procura saber o que está acontecendo, a gente entende que não é muito bom. É bom para quem faz, é bom para quem está lá no topo. Mas que a base, a gente vê que é base não também. É só a gente pesquisar, entrevistar e procurar saber que a gente vai perceber dessa forma. Vamos então dar continuidade nesses movimentos políticos, né, que confrontam as práticas religiosas que conduzidas pela Igreja Católica. A gente sabe que a Igreja Católica é um período muito importante para a Igreja, mas na Igreja que era a Igreja política se confundia, vamos colocar assim. E aí surge essa figura aí, o Martim Lutero. Ele era um monge augustiniano, né? Professor de teologia germânico. Ele tornou-se uma das figuras centrais dessa reforma protestante. Então a gente fala dessa reforma protestante, hoje a gente fala os protestantes, depois surgem os evangélicos, se considera evangélico, embora que nós espíritas também somos evangélicos, porque de uma forma geral, quando a gente fala em evangélico, o evangélico é aquele que procura seguir o evangelho. O evangelho é a boa nova do Cristo. Então, se nós também seguimos o Cristo, nós seremos também esse evangélico, mas não nessa vertente aí, porque nós temos formas diferentes de pensar, principalmente com relação à reencarnação, com relação a essa vinda do Cristo. Então, existem algumas situações que a gente vê de forma diferente. Mas vamos voltar para Martinho Lutero, e ele então ele começou a ficar muito chateado com determinadas coisas, né? Ele começa a perceber que a igreja está desviada daqueles princípios morais que ele, como um seguidor de Agostinho, né, sendo agostiniano, ele percebe, né, que não é esse o objetivo, que a igreja ela vira um império, na verdade, ela cria esse império espiritual. Ele faz com que os homens acreditem que
que ele pode ganhar um terreninho na espiritualidade. Ele faz com que ele percebe que a igreja está vendendo, cobrando dinheiro pela salvação das pessoas. E Lutero, então, não fica muito satisfeito com isso. Dessa forma, então, a gente vê que a igreja ela já está fragilizada, porque as pessoas estão revoltadas, e aí abre espaço para uma doutrina, para aquelas doutrinas, para doutrinas que vai trazer uma nova reforma, né? Creio que não só foi Martim Lutero, mas outros que também devem ter se revoltado com isso, porque entendemos que dentro da Igreja Católica tinha várias pessoas ali de bom coração que realmente queriam seguir Jesus Cristo, né? A gente vai ver no século XIX todos os setores das atividades humanas que estavam passando por uma evolução, mudando. A gente vai ver um sistema de ideias voltado para a melhoria social. As coisas estão mudando agora, mas então tudo que a gente está falando, tudo que a gente estudou até agora, principalmente nesses três, esses quatro últimos programas, foi essa evolução. O que foi acontecendo? Como é que foi historicamente isso? A gente vai ver que a culminância de um desenvolvimento científico que ele é baseado em métodos científicos experimentais para o nosso conhecimento, para a nossa evolução. E esse é o sistema doutrinário que surgiram nessa época e junto dele, quem vem? Vem o Espiritismo. Assim, nos mostrando sob que condições, o tempo, o lugar, onde que nasce essa doutrina que conjuga o pensamento de uma época, que traz, né, que vem buscar soluções para quadros de necessidade humana. E qual é essa grande importância? Onde é que estamos relacionados a tudo isso? A gente vai trabalhar agora, a doutrina vem trabalhar o moral do homem, vem trabalhar essa evolução, esse crescimento, essa mudança, o porquê que nós estamos encarnados aqui. Então, o nosso grande objetivo é esse, de mostrar para você essa doutrina que eu, assim, vejo como uma grande verdade para a minha vida, importante para a minha vida, e aí eu tento mostrar isso para vocês, para quem quiser assistir, mas o que é doutrina espírita? Essa é a verdadeira doutrina espírita. E aí, nesse grande contexto, surge realmente Kardec. Nesse cenário, né, de transformações, de mudanças que a gente observa, ele vem com essa grande missão de esclarecimento, de consolação da base, pensa essas bases fundamentais da doutrina espírita, que nós então estamos aí vivenciando e procurando retransmitir o real pensamento do que é espiritismo. E assim a gente vai terminando nesse nosso 10º encontro, esse nosso quarto encontro com relação ao contexto histórico do século XIX na Europa, e a gente agora vai passar para uma outra fase. Não deixo de falar que também é histórico, mas é os fenômenos que antecederam. Agora a gente vai ver como é que tudo começou, como é que surgiu isso, o que de repente aparece o espiritismo, já que a gente fala que o espiritismo não veio trazido por um homem, a gente vai entender que Kardec não trouxe o espiritismo e vai observar até a dificuldade em ele aceitar esses fenômenos, né? Então, a gente vai agora partir para esse lado, para esse ensinamento, para esse aprendizado, que a partir então da próximo encontro são fenômenos que antecederam a Huddersville, vamos falar da família Fox, que foram muito importantes para esse início. E assim a gente termina agradecendo a Deus mais essa oportunidade, pedindo que nos acompanhe, pedindo que compartilhe bastante isso, que
sabe, que comente, que pergunte, que questione, para que a gente possa estar aprendendo sempre, que esse é o nosso objetivo. A gente nunca se considera aquele copo cheio, mas sempre aquele copo que está pela metade, para que a gente possa aprender com cada um, com cada momento, em cada dia. Então perguntem pelo nosso zap, é mais simples, né? Pelo nosso e-mail, e compartilhe bastante, sabe? Compartilhe, se inscreva no nosso canal, participe para se inscrever no nosso canal, para esse canal crescer e a gente poder realmente estar levando a doutrina espírita quanto mais longe possível. Que a paz do Senhor Deus esteja presente em nossos corações. Natural, regendo a sinfonia da vida universal, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar.